Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos a proteção do Senhor para que nesse nosso 9º dia o Senhor possa nos abençoar e nos envolver e que Maria Santíssima possa também estar conosco, nos guiando até o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse nosso 9º dia de retiro da Quaresma, vamos então falar com o tema Homem Novo, Vida de Deus, e vamos estar falando sobre a quarta praga do Egito, a quinta praga do Egito, que é as mortes dos bois, dos gados. Nossa leitura vai estar em Efésios 4, do 17 ao 24, se você puder abrir na sua palavra. Efésios 4, do 17 ao 24. E olhando para nossos dias anteriores, nós falamos, então, último dia 8, nós falamos sobre a medida do dom de Cristo e a estatura da maturidade, que é a busca pelo amadurecimento em Cristo, com as coisas de Cristo e não com os conhecimentos humanos. Falamos também sobre as moscas, a quarta praga do Egito, aonde reconhecemos e vimos que nós não podemos ser moscas na vida do irmão, que nós não podemos também querer enganar a Deus. Efésios 4, 17 e 24 vai dizer assim: Portanto, eis o que digo, e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tenham entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse nosso 9º dia, Homem Novo, Vida de Deus, e vamos falar então da quinta praga do Egito, que é a morte dos bois, dos animais bovinos, dos gados. São Paulo vem nos dizer nesse início da leitura, olha só, bem importante, ele não apenas fala, mas ele fala em nome de Jesus, do Senhor, para que eu e você não persistamos em ser pagãos. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque nós somos chamados por Deus. Eu posso falar, eu fui chamado por Jesus a viver essa vida. Você foi chamado por Deus para ter um encontro pessoal com o Senhor, no retiro, no grupo de oração, numa missa. Mas o Senhor já te chamou. Então, São Paulo está dizendo, não queiras voltar atrás para persistir em seus pecados antigos. É mais ou menos, e é isso que ele fala, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê das suas ideias frívolas. Porque antes de termos o conhecimento de Cristo, antes de sabermos quem é Jesus, de termos o primeiro encontro, nós cometíamos os pecados da nossa vontade. E hoje, com o conhecimento de Jesus, com a sabedoria que o Senhor nos dá, com a doutrina da igreja, com tantos santos, nós não podemos voltar a viver como os pagãos. Eu não posso ser dentro da igreja um santo e fora da igreja um pecador, não no sentido, vou explicar bem. Eu não posso ter um pé no céu e um pé no inferno. Nós somos pecadores, mas eu preciso ser na igreja quem eu sou fora da igreja.
Porque se toda vida que eu entrar na igreja, eu colocar uma máscara de santidade, o que vai adiantar? Porque os outros vão me ver como santo, mas meu coração é um coração impuro, um coração rancoroso, um coração magoado, um coração ferido, um coração que causa murmúrio, um coração entregue à devassidão do pecado, da concupiscência, um coração entregue à prática de pecados horríveis. O que adianta? Eu preciso ter a minha verdade em Cristo, assumir esse homem novo, essa vida nova, que a palavra no versículo 24 vai dizer: revestivos do homem novo, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e em santidade. E esse homem novo que o Senhor, e essa veste nova de santidade, o Senhor nos dá, para que possamos viver com os olhos voltados para o Senhor, não com os olhos para trás, não com o desejo de pecar novamente. Nós temos que vencer o desejo de pecar, e que o pecado seja, que se for para acontecer, que não seja por vontade nossa, por desejo nosso, mas que aconteça por um descuido. Não sei se vocês estão me entendendo, mas quando eu desejo pecar, é porque eu quero pecar. Agora, quando eu estou mantendo a santidade, terei quedas. Eu vou viver na paciência, mas vai ter momentos que, se eu não me controlar, eu vou me estressar. E se eu acabar me estressando, preciso o quê? Perdoar, pedir perdão. Nós não podemos mais ter essa paixão desenfreada pela prática da impureza. Mas nós temos que nos revestir, porque nós nos tornamos discípulos de Jesus, não para praticar o pecado, não para reviver a vida passada. Não, nós nos tornamos discípulos de Jesus para viver a santidade, para sermos Cristo para este mundo. E olhando agora para a quinta praga, que é a morte dos gados, e olhando como Deus age, essa morte desses animais, ela fere 3 deuses egípcios. Ela fere a religião. Nós já estamos falando disso, que desde a primeira praga do Egito, Deus, nosso Deus, já estava mostrando para o povo egípcio quem era Deus de verdade. Porque agora a morte das vacas, ele acaba de humilhar o Deus Apis, que é um Deus sagrado do povo egípcio, o Deus Ator, que é uma deusa vaca, e Nut, né? E Deus Nut, que é um Deus muitas vezes representado por uma vaca. E Deus faz o quê? Nosso Deus. Ele diz a Moisés: vai procurar o faraó e diz-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa aí meu povo para que preste culto. Se recusares, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. Deus deixou um prazo. Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o que acontece? O que a gente já sabe. O faraó não liga para o que Moisés e Arão dizem. Deus castiga o povo, fere todo o povo egípcio, com a morte de todo e qualquer tipo de gado, menos o povo hebreu, como ele já tinha feito na quarta praga, que eram as moscas. Onde as moscas não entraram na terra de Gésen, que era onde o povo hebreu ficava. Olha como Deus nos separa, olha como Deus nos protege. Ele ataca para nos libertar, vamos dizer assim. Ele fere o povo egípcio, ele fere as divindades egípcias, ele fere a vida dos egípcios para libertar seu povo cativo. Como ele vai dizer, troco reinos por ti. E a demonstração mais importante de amor de Deus para conosco foi a entrega de seu Filho único. Como nós temos vivido
nossa vida em Deus. Você pode pensar? Nós somos homens novos, nós temos uma vida em Deus. Porque todo aquele que tem encontro pessoal com Jesus, ele não se torna mais a mesma pessoa do que ele era antes. Ou ele vai se tornar uma pessoa muito melhor, vai ter uma conversão e vai se transformar numa pessoa muito melhor, ou ele vai se transformar numa pessoa muito pior. Por que muito pior? Porque conheceu a Deus. E a morte dos gados, de todos esses animais egípcios, e a vida dos gados, dos animais israelitas, mostra como Deus faz tudo para proteger quem é amado por Ele, quem Ele o ama. Nós não podemos mais ser persistentes no pecado. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade maior em largar um pecado. E depois que largam esse pecado e começam a perseverar na igreja, mas é apenas um descuido e já voltam ao pecado. Já volta aquele pecado que foi difícil de largar. Nós temos que persistir. A palavra vai dizer: tenho contra ti que não resistisses até o sangue na luta contra o pecado. O Senhor nos separou. Mesmo na escravidão que o povo hebreu sofria, mesmo nas opressões que o povo egípcio fazia sobre eles, imagina como devia ser para um hebreu caminhar ou ir trabalhar na escravidão lá no Egito, depois de todos esses 5 acontecimentos. Quantos que não apanharam no excesso a mais do que apanhariam? Ou quantos apanharam por nada, para ser um desconto daquilo que o Deus dos hebreus estava fazendo no Egito? Deus nos separou, meus irmãos. Nos chamou para sermos novos, nos chamou a vivermos, mas eu te volto a perguntar: como você tem vivido o seu encontro com Deus? Será que você é daqueles do povo hebreu, que está lá lutando, batalhando, que está lá sendo escravo, mas está confiante, esperançoso que o Senhor vai libertar? Ou será que é aquele escravo que está resmungando, murmurando, cansado de apanhar e Deus não fazer nada na visão da pessoa? Como você tem vivido o seu encontro com Deus? Deus nos escolheu, me escolheu, fala assim: Deus me escolheu, fala o seu nome: Deus me escolheu. Rafael, preste atenção, Deus te escolheu, Rafael. Então que eu ande no caminho do Senhor, revestidos como um homem novo, como um instrumento de crescimento na obra de Deus. E lembre-se, eu não posso me perder em meio às loucuras vindas daquilo que eu praticava, do meu pecado. A luta é constante, meus irmãos. A luta é constante. Mas a graça, a força e as bênçãos que vêm de Deus nos dão força, persistência para resistirmos a qualquer armadilha do pecado. Você possa abaixar um pouquinho a sua cabeça? Que possamos ter esse zelo de ficar firmes no Senhor como homens novos na vida com Cristo. E não corremos o risco de envelhecer espiritualmente. Que possamos viver a vida entregue à vontade de Deus. Pois sabemos que Ele nos separou e dos nossos gados, daquilo que nós temos, a sua mão justa, a sua mão poderosa, não irá tocar, porque Ele nos separou, porque Ele nos elegeu. Senhor, eu quero ser sempre novo diante de Ti e dos homens. Ajude-me a perseverar e ser para vós uma resposta agradável de amor. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e nesse dia lembrarmos como eu tenho vivido a minha vida com Deus. Como eu tenho vivido a minha vida com Deus.
Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.